aqui para fazer mais um vídeo aula. Eu espero que todos estejam bem, todos estejam com saúde, meus príncipes e minhas princesas. Hoje iremos ter aula de ciência. Vamos lá para mais uma aula de ciências. Livro, caderno 3, capítulo 1, páginas 2 a 9. Tópicos: conhecendo as plantas. As partes de uma planta. Todas as plantas são iguais? Objetivo: identificar as principais partes de uma planta. Raiz, caule, folhas, flores, frutos e a função desempenhada por cada uma delas e analisar as relações entre as plantas, o ambiente e os demais seres vivos. As partes de uma planta. As plantas estão muito presentes no dia a dia. Você já deve ter percebido que elas podem ser muito diferentes. Mas a maioria das plantas é composta de raízes, caule, folhas, flores, frutos e sementes. Observe a imagem da macieira e descubra a função de cada uma dessas partes da planta. Folhas. As folhas são muito importantes, pois elas são as principais responsáveis por produzir o alimento das plantas. Para isso, elas usam, entre outros recursos, luz do sol e água. Caule inclui tanto o tronco quanto os galhos de uma planta. Ele sustenta folhas, flores e frutos. E é fundamental para que a água e os nutrientes absorvidos no solo pela raiz sejam transportados até essas estruturas. As raízes, além de ajudar as plantas a se fixarem no solo, as raízes também são muito importantes, porque absorvem da terra água e nutrientes de que a planta precisa para se desenvolver e sobreviver. Percebe-se a importância em que a raiz tem. Ela dá sustentabilidade às plantas, ou seja, suporte para que a planta fixe ao solo. Tem apoio no solo, fazendo com que dê suporte à árvore. Flores são as estruturas que darão origem aos frutos. Frutos. Os frutos possuem uma semente no interior e são responsáveis por protegê-las e fornecer-lhes nutrientes para que se desenvolvam. A semente é a parte da planta que, quando se desenvolve, dá origem a uma nova planta. Por exemplo, maçã. A semente da maçã dará origem a uma nova fruta, maçã. Laranja, a uma nova fruta, a laranja. Maracujá, a uma nova fruta, maracujá. Então, assim, podemos perceber a importância da semente para a origem de outras plantas, de uma nova planta ou uma fruta. Aqui você pode perceber uma árvore completa com todas as partes a quais nós já citamos: folhas, caule, raízes, flores, frutos e sementes. Todas as plantas são iguais? A maioria das plantas apresentadas, as partes que você já estudou, mas existem algumas que são diferentes. Os pinheiros, por exemplo, apresentam raízes, caule, folhas e sementes, mas não possuem flores ou fruto. As araucárias são um tipo de pinheiro comum no Brasil e no sudeste do Brasil. Observe a imagem da árvore do pinheiro e ao lado a imagem da semente dessa planta. A semente dessa árvore, a qual nós podemos observar na imagem, o pinhão, é muito consumida, principalmente na época da festa junina. O erro comum é chamar a pinha de flor, mas é importante lembrar que os pinheiros não possuem flores. Já os musgos não apresentam nenhuma dessas partes. Ele tem estruturas parecidas que realizam funções semelhantes a outros nomes: rizoides, caloides e filóides. Rizoides, sinônimos de raízes. Cauloides, sinônimo de caules. E filóides, sinônimos de folhas.
como você pode perceber nas imagens. Na primeira imagem, nós temos os musgos e na segunda imagem nós temos a planta samambaia. Faça um desenho de cada uma das partes de uma planta indicadas nos quadros à esquerda. Depois, ligue as estruturas desenhadas com respectivas funções à direita. Aqui nós temos semente e caule. Ao lado, sustenta folhas, flores e frutos e transporta água e nutrientes até essas estruturas. Dá origem aos frutos, fruto e raiz. Fixa a planta no solo e absorve água e nutrientes. Dá origem a uma nova planta, folha, flor. Protege e nutre as sementes. Principal estrutura responsável por produzir alimentos para as plantas. Vocês vão ver aqui o que corresponde a cada um e vai ligar. O que está no quadrinho ao lado, por exemplo, sustenta folhas, flores, frutos e transporta água e nutrientes até essas estruturas. Quem é ele? O caule. Semente, dá origem a uma nova planta. Fruto, protege e nutre as sementes. E assim você vai dar sequência, vendo a função de cada um e vai ligar. Após você ligar, você vai desenhar semente, caule, fruto, raiz, folha e flor. Responda aos itens. Letra A. Escreva exemplos de plantas que também possuem as estruturas apresentadas na questão anterior. Por exemplo, podemos citar laranjeira, mangueira, abacateiro, amoreira, pitangueira e entre outras que podemos citar aqui nesse exemplo. Na letra B, entre as plantas que você citou no item A, o que nós acabamos de ver na letra A, quais você já viu ao vivo? Qual foi dessas plantas que você já viu? Você já viu uma árvore, por exemplo, de laranjeira, de mangueira, de abacateiro? Aí você vai ver qual dessas citadas acima que você já viu. Aí você vai escrever aqui embaixo o nome dessa planta que você já viu. Em sequência, leia as frases e assinale V para as afirmações verdadeiras, ou seja, as informações que são verdadeiras, você vai colocar a letra V, e as falsas, você colocará a letra F, ou seja, V para verdadeiro e F para falso. No primeiro quadradinho, todas as plantas possuem folhas, flores e frutos, como nós já explicamos acima. É verdadeiro ou falso? É falso porque nem todas as plantas são iguais, ou seja, elas são diferentes. Então, você vai colocar a letra F. Em sequência, os pinheiros são plantas que possuem semente, mas não apresentam fruto. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Outra. A pinha é a flor dos pinheiros? Como nós já vimos, é falso porque não possui flor. Os pinheiros não possuem flores, né? Então é falso. Em seguida, musgos e samambaias são formados pelas mesmas estruturas? Letra F. Não são formados pelas mesmas estruturas. As samambaias são plantas formadas por raízes, caules e folhas? Verdadeiro. Então, você vai colocar a letrinha V. Os musgos possuem estruturas similares a raízes, caules e folhas? Verdadeiro. Você vai colocar a letrinha V. Reescreva as frases falsas da atividade anterior, corrigindo-as. Ou seja, o que for falso que nós citamos na questão acima são 3 questões falsas. Você vai colocar aqui embaixo
com as respostas dessas questões corretamente. Você vai colocar o correto sobre elas. No primeiro, você vai colocar do primeiro quadradinho: a maioria das plantas possui folhas, flores e frutos. Do terceiro quadradinho, a pinha não é a flor dos pinheiros. No quarto, musgo e samambaia não são formados pelas mesmas estruturas. Você vai colocar essas respostas já corrigindo as questões falsas da questão anterior. Em seguida, escreva o nome das estruturas indicadas na imagem. Você vai observar a imagem, tem um númerozinho em cada uma dessas partes aqui das plantas. Aí você vai identificar, colocar o nome de cada uma delas. No número 1, nós vimos que aqui nós temos o caule. No número 2, nós temos as folhas. No número 3, nós temos as sementes. E número 4, logo abaixo, que sustenta a planta ao solo, que fixa a planta ao solo, nós temos as raízes. Então, você vai colocar aqui o nome de cada uma dessas partes da planta, nos quadradinhos ao lado. Reforçando atividades nas páginas 6, 7, 8 e 9. Essa foi mais uma videoaula, espero que todos tenham gostado. Fique em casa, fique com Deus, cuide do papai, da mamãe. Dúvidas podem estar me ligando, que orientarei a todos para que todos possam ter um bom aprendizado. Beijos, tchau!